Pilastra da Verdade. Cadê o sorriso da criança? Madeira de dar em doido aqui no canal Pilastra da Verdade, em ideias idiotas, ideias religiosas. Cadê o sorriso da criança? E da outra criança? Tem duas crianças aqui que ri e ri com gosto. Porque criança aqui no meu canal, embora meu canal não é para criança, né? É um canal para adulto, que eu falo muitas coisas fortes aqui, mas aqui é uma defesa total à integridade física de toda e qualquer criança, independente de que lugar ela venha habitar neste planeta. E criança aqui, a referência é rir e não chorar e não passar por situações difíceis. Madeira de dar em doido. Olha só. O vídeo de hoje vai ser um vídeo bem interessante. Primeiro eu quero agradecer a todos vocês pelo apoio no canal Pilastra da Verdade, que tem ajudado este canal impulsando para frente. Acho que não vai demorar de chegar aos 10 mil inscritos e já passa de 2,3 milhões de visualizações no canal. Agradeço a todos vocês pelo apoio, ao grupo de membros do canal, aos amigos que dão likes, que impulsam para frente, os ajudadores deste canal, todos vocês que assistem os vídeos do Antony Galvão. Eu só tenho a agradecer de todos os lugares do Brasil e fora do Brasil que acompanham este simples, singelo, mero trabalho, onde eu falo a linguagem do povo. E aqui tem madeira de dar em doido. Olha só. Cara, me contaram um testemunho. Peraí, moço. Deixa pra rir depois. Eu quero ouvir aqui o sorriso da criança. Cadê o sorriso da criança? Pronto. Me contaram um testemunho, né? Ou testemunho. Um cidadão chegou aqui e disse: moço, você acredita em milagre? Eu falei: milagre? Que tipo de milagre? Caroço que some? Uma dor na coluna que some? Uma dor de cabeça que some? Uma dor de barriga que some? Uma manchinha no corpo que depois de fazer tratamento com o tempo some? Esse tipo de milagre? Que é o que mais acontece nas igrejas? Não, ele falou: não, eu pude contemplar um milagre e tem o entorno de 8 dias. E eu vim aqui para falar para você qual foi o milagre. Observe que infantilidade na mente de um religioso. Porque depois que eu contar o milagre, se você não rir, posso fazer nada. Mas eu acho que é um milagre digno de converter ateu. É isso mesmo, converter ateu de volta correndo ao protestantismo. E aquele Antony Galvão que sempre falou aqui, sempre bateu no peito, e a madeira de dar em doido que não existe ex-ateu, parece que eu mordi a língua depois do milagre que eu vou relatar para vocês aqui, que aconteceu com um irmão daqui de perto. E ele me contou com toda sinceridade o milagre. E vocês vão analisar qual o milagre. Que tipo de milagre é esse, Antony? Deixando claro, um milagre exposto. Não foi um amputado que foi curado. Claro que não. Esse tipo de milagre Deus não faz, né? O Deus desse povo não faz esse tipo de milagre. O pecado da terra é muito grande. Ressuscitar um defunto de 2, 3 dias não tem como.
Porque esse Deus não faz esse tipo de milagre mais. Porque o Deus do impossível do conto vigário é só do impossível aqui dentro. Mas fechou as páginas fecharam, acabou o impossível. E são milagres meia boca. Milagres meia boca, cara. Mas esse milagre que aconteceu era diferente. Bem diferenciado. E eu conheço o irmãozinho daqui. Ele congrega numa igrejinha aqui perto. E ele, segundo ele prega o evangelho para mim o tempo todo. Eu passo perto da porta dele, ele diz: olha, Jesus está de olho em você. Eu falei: não faz outra coisa não, só olhando para mim? Por que não conversa comigo? Madeira de dar em doido. Espera um pouco, deixa para rir depois. Ele falou para mim o seguinte, que apareceu um carocinho assim no rosto dele. Um carocinho. E o carocinho começou a crescer. E ficou do tamanho de um caroço de feijão, segundo o que ele falou para mim. E aí ele passava a mão, o dedo no caroço, doendo. Aí ele chegou na igreja, falou pro pastor dele que ele já tinha uns 3 dias que estava com aquele caroço aqui. E o caroço não sarava. Porque ele estava com medo de ser uma coisa maligna. Um câncer. Alguém da igreja chegou até a dizer para ele que com certeza foi algum tipo de obra de macumba, porque tem isso, né? Na igreja tem isso. Obra de macumba feita contra ele. Porque quando eles falam esse negócio de obra de macumba, preste bem atenção. Eles estão intolerando é isso mesmo, com a religião afra, ou afrodescendente. Se você não sabe. Umbanda, Quimbanda e Candomblé. Porque eles dizem que Umbanda e Quimbanda e Candomblé trabalham com obra de macumba. Coisa do mal. É um tipo de intolerância que uma religião usa contra outra religião. Obra do maligno. Né? Porque a religião dele é que acerta. Aí ele contando pra mim, disse: espera que eu vou lhe contar. E começou a conversar comigo, eu sentado do lado dele na calçada. Ele congrega em uma igreja assembleia. Diz que tá orando pra eu voltar. Cadê o sorriso da criança? E aí, cara, ele disse que esse carocinho, que ele passava a mão e ele sentiu que o caroço estava crescendo. Olha o que é, preste atenção para onde foi essa história. E eu dei uma de sério. Eu falei: moço, e quando ele me contou, ele já não tinha mais caroço. Deixando claro. Mas ele falou a história do caroço, que foi de pouco tempo. Aí ele disse que chegou uma irmã na casa dele. Uma irmã que foi trazida por Deus. Que Deus nunca manda no hospital, né? Pra curar as pessoas no hospital. Manda assim, esse tipo de cura, né? Cura meia boca. Esse tipo de cura Deus manda as suas profetisas, as suas curandeiras. Mas para ir a um hospital, que aqui em Vitória da Conquista tem uns 3 hospitais grandes aqui. Tem um mesmo que é lotado de pessoas que estão em situação difícil. Pessoas que estão em estado terminal nesses hospitais. Tem um hospital famoso aqui que por dia, no mínimo, umas 3, 4 pessoas por dia empacotam aqui. Para você entender, empacotam, vestem paletó de madeira. Aí Deus não manda essas curandeiras ou curandeiros
para esses lugares não. Deus não manda, porque especificamente as curas são curas do porte que eu vou falar aqui, e são curas para aquelas pessoas escolhidas, porque é um Deus que faz acepção. Uns ele cura e outros não, porque uns ele ama mais do que outro. Se você não sabia, o Deus da Bíblia, esse Deus aqui que você acredita, ele não ama todo mundo. Aqui não. Eu te provo aqui que ele não ama todo mundo. Ah, ou você nunca leu a Bíblia? Você nunca leu a Bíblia? Você nunca leu o livro de Malaquias? O início do livro de Malaquias? Logo no início, se não me falha a memória, capítulo 1, versículo 2 de Malaquias. Você nunca leu? Ô crente, no livro de Malaquias, no início do livro, está dizendo, Malaquias capítulo 1, capítulo 1, versículo 2, está dizendo: e eu odiei a Esaú, amei a Jacó e odiei a Esaú. Versículo 1, no final do versículo 1, e disse o Senhor: todavia amei a Jacó e odiei a Esaú. Aí você acredita num Deus que ama todo mundo, né? Aqui está dizendo que ele não ama todo mundo. Ou não? Então você não lê. Você não lê, né? Aqui está dizendo que ele ama um e odeia o outro. Então ele odeia. Cadê o sorriso da criança? Madeira de dar em doido. Aí o cidadão disse para mim, olha, eu estava com esse carocinho aqui, mostrou assim. Aí a irmã chegou lá em casa e disse que foi enviada de Deus para orar por mim e que eu ia ser curado. Ela fez uma oração, ele contando para mim, né? Fez uma oração e pediu para Deus repreender aquele caroço. E eu segurei a bênção. Eu abracei a bênção. É assim que eles falam, né? E eu ouvindo, né? E aí eu pensei e disse, caramba, será que o caroço sumiu na hora? Instantaneamente. Aí ele disse, aí ela foi embora. E eu fiquei. Eu falei, e o caroço? O caroço continuou. Eu digo, então, essa mulher deve ter o mesmo dom do homem do chapéu. Do chamado milagre adiado. Eu não falei nada pra ele nisso, mas eu fiquei esperando ele finalizar o testemunho dele. Cara, aí ele falou que quando a mulher saiu, aí ele foi na farmácia, putz grilo, cara, e pediu lá um remédio, uma pomada, e aí o farmacêutico daqui de perto passou para ele uns comprimidos, coisa que não precisa de médico, coisa simples, e uma pomada. Mas ele já tinha administrado na vida dele a cura dele. Porque ele pensava, esse caroço deve ser uma coisa muito séria. Não é com a simples pomada e uns comprimidos que eu vou ser curado. A cura vai vir através da oração da irmã. Mas eu tenho que ter paciência. Porque tem cura que acontece na hora, mas tem cura que demora para acontecer. Nunca vi isso na vida. Mas quem ensinou isso foi o homem do chapéu, né? O homem do chapéu. Milagre adiado. Caramba. Milagre adiado. Tá. Preste atenção na história porque você vai rir no final. E aí ele disse que ele começou passando a pomadazinha e tomando os comprimidos. E aí? E o que foi que aconteceu depois? Ele disse, 8 dias depois. Putz, grilo. O caroço já tinha secado.
E saiu aquele cascãozinho e eu joguei fora. E eu tô são, curado para a glória do nome do Senhor. Ainda deu uns 2 aleluias. Como é que você duvida do poder de Deus? Eu digo, cara, eu falei, meu amigo, primeiro, se esse milagre que você me contou é algo que você acha que isso aí vai me impressionar, esse tipo de caroço que o senhor tem, que acontece com o senhor, em vez em outra acontece comigo também. De vez em quando aparece aqui uma espinha, madeira de daí, uma espinha que fica, ó, aí eu começo a passar o dedo, aí depois deixo pra lá e automaticamente o organismo faz a função. Tem gente que tem hormônio, independente da idade, sempre em vez em outra sai uma espinha. E às vezes a espinha fica aquele caroço mesmo ali, vermelho, e dói. Mas em questão de 8 dias no máximo, o organismo faz a função de a espinha seca, se a pessoa não tem problema sério, talvez como diabetes e outras coisas assim. O próprio organismo naturalmente já tem sim este poder de cicatrizar, de curar essas coisinhas. Mas esse povo tem isso como um milagre, cara. E eu já vi algumas vezes ele com espinha. Eu já vi. Não sei se eu vi ele com essa espinha, eu não tinha prestado bem atenção, porque eu passo assim um pouco longe dele. Aí, essa semana que eu fui conversar com ele de perto. E ele tá acreditando que isso foi um milagre, foi uma cura. Putz grilo, cara. Cadê o sorriso da criança? Cadê o sorriso da criança, cara? Meus amigos. Não, esse tipo de milagre que mais a gente vê. Hoje mesmo, hoje que eu estou fazendo esse vídeo, eu estava assistindo eu coloquei na Record. De vez em outro eu dou uma colocadinha lá. A Record só fala em desgraça, né? A Record só fala em... vive disso. Se você não sabe, toda a audiência da Record, do Edir Macedo, está nos programas de Gotinho, Bate, não sei se o Gotinho ainda tá lá, não sei. Da Atena é na Bandeirantes. Mas não Cidade Alerta, ele só passa desgraça. E depois que eles estão mostrando as mortes, as chacinas que acontecem, principalmente muitas vezes de crianças, que são mortas por indivíduos criminosos, que são infanticidas, que não há um livramento de um Deus. Aí corta o programa no meio e vem um culto da Universal. E um desses cultos foi justamente na hora que eu coloquei no canal lá. Uma mulher dando um testemunho. Que ela foi curada de uma mioma. E o charlatão, o pastor charlatão, pedindo para ela contar como foi a história. Ela contou como foi que ela foi curada do mioma. E com prova, laudos médicos. Laudos médicos, cara. Mostrou lá na televisão os laudos que ela tinha um mioma. Que posteriormente o médico deve ter dito para ela, olha, se o seu próprio organismo, com certeza falou isso, não trabalhar aí, neste pequeno mioma, aí você terá que fazer uma cirurgia. Aí o testemunho dela foi que não precisou fazer cirurgia e que ela não tem mais o mioma. Quando ela voltou no médico, que fez um exame, os laudos médicos provando, ela não tinha mais o mioma, porque foi um milagre. Cara, putz grilo. Muitas vezes, quando a pessoa tem um organismo bom, qualquer coisa que acontece,
a não ser quando é detectado um câncer maligno, uma doença maligna mesmo. O próprio organismo se responsabiliza, porque isso é natural, para aquilo sarar. Assim como eu falei, uma espinha que sai no rosto, em pouco tempo ela some. É normal, é natural, se você não ficar mexendo. Um corte que acontece, um acidente que você tem com a faca ou com um facão, a função do organismo é cicatrizar. E ele já está preparado naturalmente, por adaptação deste próprio planeta, para a pessoa ficar bem depois de um tempo. E a ciência avança este tempo por conta dos diagnósticos, dos remédios que as pessoas tomam, dos tratamentos que fazem. É esse tipo de cura, quem faz é o próprio organismo, lote de besta, de trouxa. Tem nada a ver com milagre. Aí ele veio falar para mim que foi um milagre. Aí eu falei para ele, olha, esse milagre que você falou para mim é muito meia boca para você me convencer. Você não vai me convencer com um milagre desse. Agora no dia, eu falei para ele, no dia que você contemplar de perto uma pessoa amputada, e não precisa ser as pernas e os braços não, que eu tô pedindo demais. Basta meio centímetro de dedo. Meio centímetro de dedo. Se você conhecer, eu falei pra ele, se você conhecer uma pessoa que faltava meio centímetro de dedo com prova, e você me apresentar essa pessoa que na oração o dedo cresceu de novo e ficou normal, aí, meu amigo, eu vou dizer, foi um milagre. Ou então, de fato, um morto ressuscitar. Ou um tetraplégico for curado na hora e sair correndo dentro da igreja, qualquer lugar. Eu falei, isso seria milagre. Ou um cego que não tem os caroços dos olhos. Não precisa ser a pessoa que tem problema de visão e ficou boa, não. Não. Um cego que não tem os caroços dos olhos, que eu falo sempre isso. E aquilo ali surgir na hora e o cego passar a enxergar. Aí isso vai convencer o Antônio Galvão. Mas esse tipo de milagre meia boca não vai acontecer. E não foi milagre coisa nenhuma, cara. Uma espinha que saiu nele. Ele ficou mexendo, aquilo inflamou. Aquele caroço. E ali ele foi na farmácia, comprou uma pomada. Que essa pomada é justamente para quê? Para matar as bactérias que ali ficam alojadas, que aquilo ali acelera mais a questão de inflamação. Os comprimidos que ele tomou, com certeza, de anti-inflamatórios. E com 8 dias depois ele estava são. Isso é coisa natural. Mas o cara acreditou por causa do sorriso da criança, caramba. Bota a criança pra rir aí. Não, quem tem que rir da cara desses caras é criança mesmo, moço. Porque essas pessoas são mais infantis do que as próprias crianças. Porque a infantilidade de uma criança é inocente. É aceita. Criança é inocente. Criança é uma infantilidade inocente. Mas uma infantilidade de um adulto é uma infantilidade burra. Infelizmente. O cara vem contar um milagre desse. Aí eu falei pra ele, e por que essa irmã, Deus não usa ela pra ir no hospital? Ah, porque aí eu não sei. Aquele povo... Aí começa a botar a culpa no povo, né? Na fé do povo. Aquele povo parece que não tem fé. Não, não é assim não, que tá escrito aqui não. Aqui neste livro não tá escrito que em uma ação de oração para a cura, tem que a pessoa que vai receber cura, somente a pessoa tem que ter fé. Não. Segundo o que está escrito aqui, a fé basta ser de das duas pessoas que participam desta oração. Quem ora
e quem recebe a oração. Se quem está recebendo a oração não tiver fé, mas quem está orando tiver fé, o milagre teria que acontecer. Está escrito aqui. Quando o suposto Jesus, o Messias romano, ressuscitou Lázaro, foi pela fé de quem? Se isso de fato aconteceu, claro que não, mas no texto já prova. Quem é morto tem fé? Foi pela fé de quem orou. Ah, mas foi porque foi Jesus. E Pedro também, segundo o conto do vigário, não ressuscitou Tabita ou Dorca? Foi a fé de quem? De Pedro ou da morta? Já viu o morto tem fé? Eutico também. Foi pela fé que Paulo ressuscitou Eutico, foi pela fé de Eutico, então basta um ter fé. Então, se uma pessoa realmente diz que tem um dom da cura, não precisa aquele povo lá no hospital ter fé, não. Quem tem que ter fé é quem ora também. Só que isso é tudo uma falácia, gente. É tudo uma mentira, Brasil. É uma mentira. Você acredita nisso, sabe por quê? Porque você é infantil. E a sua infantilidade não é como infantilidade de uma criança. Por isso que eu coloco a criança para rir aqui. Porque criança tem que rir da cara de vocês mesmo. Cadê o sorriso da criança? Tem que rir da cara de vocês. Acreditar numa cura de uma espinha, cara. Que o próprio organismo que se responsabiliza. Aí é infantilidade demais. Eu não ri da cara dele, fiquei na minha, saí e pensei, vou fazer um conteúdo em cima disso. Então não me vem com conversa aqui dizendo que você teve experiência com Deus, que você viu milagre. É tudo mentira. Você falar é fácil, eu quero ver você provar. Tem um monte que entra no meu WhatsApp. Não, eu já contemplei o milagre. Eu já participei do milagre. Milagre de quê, cara? Você viu o amputado ser curado? Ah, porque você só fala de amputado, aquela coisa. Porque aí seria um milagre que convenceria qualquer ateu. Não precisa muito, não. Meio centímetro de dedo. Somente isso, cara. Somente isso. Aí eu já deixaria, não só eu, mas o Brasil, todos os ateus do Brasil deixariam de ser ateus se isso acontecesse, se realmente tivesse uma prova de alguém orar, ou rezar, ou fazer qualquer coisa, e alguém ver ao vivo, com provas, meio centímetro de dedo ser restaurado na hora. Isso poderia ser um milagre. Mas esses milagres meia-bocas, contados por vocês, meu amigo, vai para outro canal. Se você não concorda no que eu falo aqui, vai para outro canal. Tem um monte aqui que me fala besteira aqui. Tem um monte. De vez em quando eu estou lendo aí umas mensagens aí insanas. Esterco literário. Tem um monte que ainda acredita nessas besteiras. Teve um que colocou assim: se liberte, homem. Se liberte, homem. Libertar de quê? Tu é liberto de quê, moço? Você é liberto de quê? Você é um trouxa, um burro, rapaz. Se liberte, homem, de quê? Você é liberto de quê? Você é liberto da racionalidade, aí tá certo. Você não tem racionalidade, então você se libertou da racionalidade porque tem a burrice continua na mente. Aí você quer que eu volte pra burrice? Pra lama? Você não tem um pingo de experiência de igreja mais do que eu, rapaz. Eu já falei isso aqui várias vezes. A minha história familiar é uma história que poucos têm, rapaz. Eu já falei aqui 200 vezes e vou falar ainda. O que minha mãe fazia. O que minha mãe fazia. Se milagre acontecesse, eu não estaria aqui, rapaz. O que minha mãe fazia, segundo a história mentirosa aqui, somente 2 deste livro fizeram. Moisés e Jesus. Diz que Moisés passou 40 dias no monte orando. E que Jesus também passou 40 dias. Minha mãe, 70, ela ficava dentro de um quarto orando, o cara na Bíblia, o joelho no chão, rapaz. E jejuando ainda. Em boa parte do dia. Pra quê? Pra ver esses milagres acontecerem. Sabe quando foi que aconteceu um? Em momento nenhum. Aconteceram esses milagres meia-bocas. De alguém chegar lá e dizer: irmã, eu tava com dor de cabeça e fui curado. Irmã, eu estava numa tristeza, eu fui curado. Irmão, uma causa na justiça, porque de causa na justiça, o que tem de milagre, né, de causa na justiça que depois é resolvida.
que isso é coisa da própria justiça mesmo. Eram esses milagres que eram propagados na casa da minha mãe. Mas eu não vi um aleijado levantar da cadeira. Não vi um cego ser curado, sair da casa da minha mãe curado. Não vi. Eu não vi. Eu não vi. Então, se através de uma mulher que passava 70 dias dentro de um quarto, ou 7 semanas, às vezes ela fazia 7 semanas, se sacrificando ali, se preparando segundo ela, e através dela não aconteceu nenhum milagre, é você que vai me convencer desses milagres meia-bocas, rapaz? Antônio Galvão, pilastra da verdade. Cadê o sorriso da criança? Finalizo por aqui. Esse não foi o milagre que me convenceu, não. Eu fui, mais volto e volto com novos argumentos e novas indagações. Até o próximo vídeo. Dê seu like, se inscreva no canal, você que não se inscreveu ainda, porque aqui a gente brinca, aqui a gente dá risada, respeita a fé alheia, mas a gente fala do sistema religioso mentiroso que vem enganando pessoas. Tchau, tchau. Pilastra da Verdade.